versículo 1 até o versículo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 10. Você que acompanha pela live, nós somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Deus poderosamente em Jesus abençoe a sua vida. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas, hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha-se diariamente da porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram-se ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Você pode se assentar. Eu quero lembrar você mais uma vez que mês de setembro, ou melhor, o mês de setembro, para cada um de nós, como também alguma parte do mês de outubro, é um mês onde nós fazemos notório esse procedimento de missões nacionais. Nós acreditamos literalmente que missões é algo que nasceu no nome do Senhor, no coração do Senhor. E nesse tempo de missões nacionais, nós percebemos que nessa campanha está sendo utilizado um tema que acreditamos ser um tema extremamente sugestivo. E esse tema é tão sugestivo que nos impulsiona a entendermos o papel da igreja como evangelizadora, como proclamadora de boas novas. O tema é simples: a solução é Jesus Cristo. Porém, irmãos, nós estamos vivendo um tempo aonde nós percebemos que o mundo aonde eu e você estamos inseridos parece que não tem uma compreensão extremamente poderosa, extremamente divina, extremamente transformadora a respeito de quem é Jesus Cristo. Existe uma inteligência artificial hoje, e provavelmente você já ouviu falar, chamado Alexa. Já ouviram, né? E é interessante que essa inteligência artificial, ela é provida de alguns conhecimentos. Então, se você virar para ela e fizer uma pergunta, o que é a cor preta? Provavelmente a Alexa vai responder que a cor preta é a mistura de todas o quê? As cores. Se você perguntar para ela o que é um carro, e ela vai classificar para você, e ela vai mostrar dentro daquela inteligência artificial o que é a composição de um veículo automotivo. Se você virar para a Alexa e você perguntar a ela quem foi Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, ela vai dizer para você. Se você virasse para ela e perguntar quem foi Newton,
quem foi Thomas Edison, quem foi Graham Bell. Ela vai mostrar a você, sendo uma inteligência artificial, quem foi esses personagens. Mas, entretanto, eu uso isso como forma introdutória, porque vendo um vídeo sobre a Alexa, sobre essa inteligência artificial, uma pessoa fez perguntas, aonde a Alexa respondeu, e as respostas eram respostas do quê? Correta. Porém, aquela pessoa propositalmente querendo mostrar, e por isso nós estamos falando sobre, para que Jesus seja a solução, vai ser necessário se ter uma visão clara de quem Ele é. E perguntar a Alexa, quem é Jesus Cristo? E a resposta da Alexa foi interessante. Isso eu não posso responder, porque cada um tem uma definição a respeito de quem é Jesus. Isso é um grande problema, porque existe algumas vertentes, quando se o preto é mistura de todas as cores, e a Alexa consegue responder, nós também conseguimos encontrar uma resposta a respeito de quem é Jesus. Jesus, Filho de Deus. Jesus, o próprio Deus. Jesus, o Salvador do homem. Jesus, o Salvador do mundo. E quando nós começamos a perceber que num cenário artificial não consegue se encontrar uma resposta a respeito de quem é Jesus, percebemos que no cenário humano também temos a mesma o quê? A mesma. O homem natural, ele não tem compreensão de quem é Jesus, de que Jesus é a solução, porque ele não tem compreensão exata de quem Jesus é. E esse texto que nós acabamos de ler, ele traz para nós um somatório muito interessante. Se nós queremos, como igreja, mostrar Jesus como a solução, dizer que Jesus é o Salvador, porque existe uma coisa muito interessante. Vocês percebem que a Bíblia traz para nós grandes ensinamentos. E quando nós estamos em Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a igreja está reunida, a igreja recebe o Espírito Santo. Jesus disse que a igreja seria testemunha fiel. A igreja está pregando em Jerusalém, porém a igreja começa a sofrer perseguições. Quando a igreja sofre perseguições, o texto de Atos diz que em Jerusalém permanecem quem? Os apóstolos. Mas, entretanto, pela Samaria e pela Judéia, os que estão dispersos estão pregando Jesus. E o que me chama a atenção? Se nós queremos mostrar Jesus Cristo como a solução, se nós queremos mostrar Jesus Cristo como aquele que tem a autoridade e o poder para perdoar o pecado, nós precisamos ter uma visão. Que aqueles discípulos que estavam em Samaria, eles tinham, nós precisamos ter uma visão. Quando João e Pedro estão à porta do templo chamada Formosa, e eles mostram por que Jesus é a solução, porque Jesus é o Filho de Deus. Porque você vai ver uma coisa interessante, irmão. A igreja do Senhor, ela avança. A igreja do Senhor, ela progride a partir do momento que ela evangeliza. A igreja do Senhor avança. A igreja do Senhor progride a partir do momento que demonstramos como igreja evangelizadora o poder de Deus. A igreja precisa demonstrar o poder de Deus. A Bíblia diz que os crentes de Samaria, eles começaram, melhor, os discípulos entram em Samaria e começam a pregar em Samaria. E o texto vai dizer, eles começam a expelir os demônios. O texto vai dizer, eles começam a fazer muitas curas. O texto vai dizer, eles começam a pregar a palavra. E o texto vai dizer que os samaritanos começam a dar credibilidade.
inteligência artificial, ela diz que há um conceito pré-estabelecido por cada homem a respeito de Jesus, a igreja precisa mostrar o conceito real de quem Jesus é. Mas para que a igreja esteja mostrando que Jesus é a solução, ou que a solução é Jesus Cristo, nós precisamos viver alguns passos, algumas diretrizes que o texto de Atos, capítulo 3, nos ensina. Vamos ao texto? Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Primeira coisa, você percebe que é algo do cotidiano real e poderoso desses apóstolos viver algo extremamente poderoso e extraordinário, que é o quê? Oração. O que você percebe? O que você vê? Se nós queremos dizer que a solução é Jesus Cristo, nós precisamos orar. Nós precisamos estar nutrindo comunhão. A Bíblia vai falar uma coisa muito interessante sobre a perspectiva da oração. A oração é o meio pelo qual temos comunhão com Deus, mas é o meio também pelo qual Deus fala a quem? A nós. Nós estamos orando, falando com Ele. É notório que Ele também vai o quê? Responder. Pedro e João, eles conseguiam mostrar que a solução é Jesus. Eles conseguiam testemunhar e mostrar a realidade de quem Jesus Cristo era, porque eles eram pessoas que viviam em oração. Se nós não orarmos, nós não vamos conseguir testemunhar a respeito do poder de Deus. Por que a oração é fundamental? Eu lembro que quando adepto da visão celular, tinha uma coisa muito notória e para mim é muito interessante e poderosa. É que quando nós queríamos fazer evangelização, quando nós queríamos abrir um grupo de crescimento, uma célula, abrir um lar, seja lá o que for para receber a palavra, a gente usava um mecanismo muito correto, pautado na visão de Daniel. 30 dias de oração. Lembra que nós falamos? Nós falamos uma quarta-feira que existem pessoas acessíveis o quê? A palavra de Deus. Pessoas acessíveis à palavra de Deus carecem da nossa oração? Sim. Por que carece da nossa oração? Porque o adversário, ele não quer que pessoas sejam o quê? Salvas. E você já viu aquele negócio? Pastor, um dia desse uma rapaz chegou para mim e falou assim: eu estava preparado para ir assistir um culto na igreja onde você é pastor. Eu fumo, pastor. Eu fumo cigarro e você sabe como é que é a vida de um fumante? Quando o cigarro acaba, a gente fica meio impregnado, meio preocupado por não ter cigarro. E eu fui em um lugar para comprar cigarro, estava fechado. E quando eu fui mais à frente, acabou que eu não comprei cigarro, mas encontrei um amigo que eu não via há muito tempo. Pô, pastor, sabe o que ele fez? Eu falei, sei. Ele te convidou para tomar o quê? Uma cerveja. Foi isso mesmo. E eu não fui ao. Então, por que nós precisamos de oração? Irmão, a oração quebra a fortaleza de Satã. Não existe outro meio para quebrar as fortalezas da alma do homem, se não for o quê? A oração. A Bíblia diz que Daniel começou a orar. No primeiro dia a oração foi ouvida, Deus mandou o anjo levar, mas o príncipe da Pérsia é o quê? Impediu. Se nós queremos mostrar nesse mundo tenebroso que Jesus é a solução, se nós queremos mostrar ao homem que só existe uma
Você tem orado? Você tem usado a oração como? Irmãos, existem ferramentas que cada profissional tem. Um engenheiro, a representação da engenharia, né, é sempre uma régua e um inteiro, um passo. O médico, ele tem um símbolo da medicina, né, sem ser aquela cobra, né, mas estou falando no instrumento. Você conhece o médico quando ele está usando o quê? O estetoscópio. Ele sabe usar aquele aparelho. Você consegue detectar o profissional pela ferramenta que ele usa. Ele usa. Da mesma forma é a igreja. A igreja, ela tem a oração. E a oração é o que na mão da igreja? Ferramenta. Vocês precisam aprender a usar a oração como arma de guerra. E os crentes não sabem usar a oração como arma de guerra. Muitas vezes nós usamos a oração simplesmente para petições. Está errado? Não. Nós usamos a oração muitas vezes, e a grande verdade é que vocês só têm uma visão da oração, e é petição. Se eu chamar alguém para você daqui, eu não vou fazer isso de maneira nenhuma, não é ético, e eu chamo João, vem aqui fazer uma oração de súplica. Ele não vai saber fazer uma oração de quê? Súplica. João, vem aqui fazer uma oração de agradecimento a Deus, de exaltação ao nome de Deus. Ele não vai saber. Mas se eu chamar o João para fazer uma oração, qual é o caminho que ele vai usar? Petição. Só pedir. Senhor meu Deus Pai, quero te pedir. Senhor meu Pai, quero te pedir. Senhor meu Pai, quero te pedir. Às vezes você pode orar muito, isso é bom, né? Mas se a oração não cumprir o ideal na sua vida, é meramente uma reza. Eu já falei um negócio aqui para vocês. Quando eu morava em São João de Meriti, existe um lugar chamado Malvina. O pessoal tem maneira de chamar ali de Pau Branco. E ali muitas pessoas iam orar. Como eu morava muito perto, né, eu sempre gostei de ir ao monte orar. Posso orar no meu quarto? Sim, você também pode. A minha particularidade muitas vezes me leva ao monte para orar. E tinha naquele lugar um irmão que nós chegávamos ali às vezes 6 horas da manhã. Eu já cheguei naquele lugar, o sol está nascendo, o sol, coisa maravilhosa. Mas aquele irmão Wilson já estava ali. Ele tinha uma particularidade, ele tinha um pigarro. Então, quando ele estava no que chamam os arraiais de oração, ele começou, eu sabia, irmão Wilson está aí. Daqui a pouco o sol saía, eu estava no campo, muitas vezes sentado, lendo Bíblia, ou num momento ali pensando, vinha ele, ô pastor Márcio, Pai do Senhor, um nome de oração, gente. Um nome de orar. Porém, a mente daquele irmão era desse tamanho. Desse tamanho. Eu não ousava trabalhar nada de igreja com ele. Eu não ousava falar nada de vestimenta com ele. Porque ele orava muito, mas a mente era o quê? Fechada. Se você não compreender o significado da oração, lembra do jargão que nós batistas gostamos? A oração não passa no quê? Pedro, João, os apóstolos, eles usavam petições, mas eles sabiam do mecanismo, que é o mecanismo do poder da oração. Eles caíram no templo, orando, e quando eles estavam no orar, o texto diz: se nós queremos mostrar que a solução é Jesus, nós vamos orar, fazendo a oração uma arma de guerra, que vai fazer com que eu e você
estejamos cumprindo extrema comunhão com Ele. Você não entendeu, vou dar um exemplo para você, como Jesus orava. Jesus, certa ocasião, ele se deparou com um homem. Esse homem era mudo e surdo. Vocês conhecem o texto, não é? Lembraram? Levaram esse homem a Jesus. O texto de Marcos diz que ele olha para o céu e ele começa a o quê? Orar. O texto diz que Jesus suspira. Mas Jesus faz uma coisa interessante. Ele leva o dedo dele à boca e toca no ouvido e na boca de quem? Daquele homem. E diz a Bíblia que aquele homem voltou a ouvir. Existem coisas na oração que, se você não tem prática de orar com constância, você não vai entender manifestações poderosas que Deus pode o quê? Realizar. Você já viu, nós usamos a oração meramente como mecanismo. Não, irmão. Quem ora, quem conhece o mecanismo da oração como arma de guerra, como instrumento de Deus, para poder, para autoridade, ele vai compreender os desígnios, as vontades do quê? Divina. Está lá Eliseu. Eu falei isso no domingo. O homem foi lá consultar Eliseu estava prestes a morrer. E ele disse: eu vou vencer, sim. Vamos falar com Deus. Eliseu fala com Deus e disse assim: mete a mão no alvo, manda ele pegar uma flecha e atirar. Atira, essa é a flecha de vitória. Agora vamos ver a dimensão de fé. Mete a mão no aljava, retesa o arco, bota a flecha e joga no chão. Isso jogou 3 flechas. Eliseu falou assim: então somente 3 vezes você vai vencer. Quando você, eu vou falar uma coisa para você entender a grosso modo. Irmão, tem hora que na nossa vida de oração, na nossa vida, quem é que tem que ser salvo? Meu marido. Quem é que tem que ser salvo? Meu pai. Quem é que tem que ser salvo? Meu filho. Quem é que tem que ser salvo? Minha filha. Você tem que orar com sangue no olho. Está entendendo? Tem que orar com sangue no olho. Quando você quer uma coisa, você não é persistente. Mas o que acontece? E por que eu estou falando, já que eu me tentar no segundo ponto, e me detendo nisso? Porque na maioria das vezes, meu irmão, quando você está passando um problema, quando você está passando uma prova, o que vem em você? Desânimo para quê? Para orar. Oração é arma de guerra. Como é que você quer entrar numa guerra se você não está municiado de quê? Oração. Tem que ter sangue no olho. Senhor, em nome de Jesus. Tu é poderoso, estou pedindo nada para mim. Sabe o que eu estou pedindo? Para o Senhor salvar uma alma. Para o Senhor salvar uma alma. Para tirar das garras de Satã. Para que essa alma possa ter um encontro com quem? Com o Senhor. Não é nada para mim, é para o Senhor. Para que se cumpra o que o Senhor disse, que no nome do teu Filho Jesus, aquilo que nós fôssemos pedir, o Senhor concederia. E eu estou pedindo, não é algo para mim, mas é para que o teu nome seja o quê? Pedro e João, no nível de autoridade, no vínculo da oração, diz, versículo 3, vendo ele, ou versículo 2, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E aquele homem olhou esperando receber uma esmola. Olha o que a Bíblia de oração faz, se eu quero levar Jesus como a solução. Pedro e João, Pedro falou: olha para nós.
Aquele homem que já está ali há muito tempo, é coxo de nascença, é um homem que na cultura judaica, ele não tem valorização nenhuma. Alguns vão olhar e vão dizer, ele está assim porque o pai ou a mãe pecou. Ele não pode ter acesso à congregação, Deuteronômio diz, ele está marcado. Então o que ele estava naquele homem escolar? Pedro diz, olha para nós. Existe uma coisa interessante nesse texto, que independente da cura ou da esmola, acrescenta uma coisa na vida daquele homem sem perspectiva. Sabe o que é? Se nós vamos falar que a solução é Jesus, nós vamos orar. Se nós vamos falar que a solução é Jesus, nós precisamos nutrir esperança àquele que vai ouvir. A esperança nasceu no coração dele, vou receber o quê? Uma esmola. Mas Pedro e João viram e dizem assim, não tem um prato nem tem outro. Mas mesmo assim, você não vai perder a esperança, porque o que tem em nome de Jesus levanta. Se nós queremos levar que a solução é Jesus, nós vamos orar. Porque quando nós começarmos a orar, não o tempo que treme. Se começarmos a orar, podemos sim salvar o mundo. Mas se começarmos a orar, estaremos levando pela autoridade que Deus vai dar sobre nós, e nutrir comunhão com Ele, esperança para um mundo desesperançoso. Existe no Brasil, existe no Rio, existe no mundo, existe na tua casa um desesperançoso, uma desesperançosa que está esperando que você ore, interceda, maniete o diabo, repreende a força dele, para que ele ou ela seja o quê? Salvo. Meu irmão, tua família tem que ser salva, só não entendeu isso não? A tua família tem que ser salva. Porque, irmão, se nós lermos a Bíblia diz que isso vai se tornar uma promessa para nós. Crer no Senhor Jesus e será salvo e está salvo. O que é mais fácil? Botar sangue nos olhos? Orar uma oração como arma de guerra, de combate, de manietade, repreender Satã? Ou falar assim, não aguento mais, não tem mais esperança, está tudo errado. Que nem aquela música, Gabriela, eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim, não. O apóstolo Alexandre Macedo usava uma frase que eu acho muito interessante. Jesus era filho de carpinteiro. Por ele ser filho de carpinteiro, ele também era um carpinteiro. E não existe um carpinteiro que não consiga dar jeito numa madeira que está o quê? Bom. Então você precisa orar, fazendo a oração uma guerra no mundo espiritual. Mas você precisa em todo momento fazer com que a pessoa que é alvo da tua oração esteja nutrindo o quê? Esperança. Eu não tenho prato não. Não tenho ouro não, mas eu estou, em nome de Jesus, levantando. E terceiro, último ponto. O texto diz o seguinte: e de um salmo, versículo 8, pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Sabe a coisa linda do cristianismo? Quando eu e você mostramos quem é Jesus e que Jesus é a solução, é que Deus, na pessoa do Cristo, Ele muda a perspectiva vivida pela quê? Pessoa. Você viu? Quem esse homem era? Era um coxo, era um homem paraplégico, era um homem defeituoso dentro da sua o quê? Nascença. Provavelmente
sabia quem é o coxo João. Isso aí está desde criança aqui. Aquele homem, gente, ele jamais poderia entrar dentro do templo. Por quê? Porque ele tinha um defeito. E algo defeituoso traz um sinônimo. Está sob maldição. E aquilo que está sob maldição não pode estar onde? No templo do Senhor. O coxo paralítico, o cego, o defeituoso, o homem comendo isso, o homem comeu aquilo, a mulher do fluxo, esse não tem acesso à congregação. O texto diz que no instalar muito rápido, Jesus mudou a história daquele homem. O texto diz que Pedro faz com que ele esteja nutrindo esperança, estende a mão direita no ato de abençoar e diz: levanta-te. E o texto diz que de um salto ele se levanta. E o texto diz que ele entra pelo templo o quê? Saltando e louvando a Deus. A igreja precisa entender o papel que ela tem. Ela precisa entender que ela foi chamada para mudar o rumo da vida de homens, de pessoas que necessitam de transformação. Aquele filósofo, carnal, ele é um ateu, mas um dia deixa eu ouvir ele falar, ele falou assim: não existe nenhuma religião que mude a vida de um homem a não ser o cristianismo. Você já viu? Aquele homem era um alcoólatra. Aquele homem era um alcoólatra. Ele vivia caído. O cachorro vinha lambia a boca dele. Ele agora entrou para a igreja. A igreja ensina algumas coisas interessantes, não é o que eu estou dizendo. Uma das coisas que a igreja ensina é que aquele homem tem que viver como cidadão. O que fazem com ele? Dão um paletó, ele agora usa uma gravata, ele agora está barbeado, cabelo cortado, ele está de sapato. Ele aprendeu outra coisa na igreja: valorizar a família. Ele ia beber, deixava a mulher em casa, filho em casa. Agora não. Agora que ele encontrou Jesus e ele provou de transformação, ele está indo para a igreja. Sabe quem também começou a ir com ele? A mulher. Porque começou a ver na vida dele o quê? Mudança. Isso é muito importante. A salvação dos nossos familiares depende deles olharem a mudança na nossa vida. Será que você é um marido que chora? Será que você é uma esposa que chora? Pensou nisso? Lembra uma coisa que a gente aprendeu nas nossas igrejas batistas? É melhor muitas vezes testemunhar do que falar. Quando tua esposa está olhando você, como teu marido está olhando você, o nosso testemunho é fundamental para a salvação dos nossos familiares. Oração, lembra? Arma de guerra, mas testemunho. Agora esse homem está diferente. Ele aprendeu que a igreja trouxe para ele valorização. Ele não é mais chacota dos garotos de rua, passando doidão, dos garotos, vai ver ruim. Ele não é mais isso. Ele agora passa pela rua, os meninos que faziam chacota dele, dão a ele bom dia, boa noite. Os vizinhos que iam muitas vezes para casa separar a briga, agora eles não vão separar a briga não, eles vão no culto porque esse homem convidou para estar lá. Só o cristianismo faz isso. O Alcoólico Anônimo não faz isso, porque o Alcoólico Anônimo de Jesus já deu o primeiro dia, primeiro gole. Se der o primeiro gole, pisando.
Nenhum trabalho de feitiçaria faz isso. Porque o cristianismo não é amarra, o cristianismo é transformação. Por que o cristianismo é transformação? Porque Jesus é solução. Como é que está a tua vida? Como você tem levado a mensagem de Deus? E aí aquele homem está saltando, pulando. E as pessoas, aí é a conclusão para mim. As pessoas reconhecem o versículo de número 10. Serei o mesmo que esmolava, assentado, à porta formosa do templo, e se enchem de quê? De admiração e assombro, por isso que li a profecia. Lembra que a Bíblia diz? A cada dia ia acrescentando o Senhor os que iam sendo por causa dos testemunhos. Vocês estão entendendo? As pessoas precisam ver o que eu falei para você, irmão. Eles foram para Samaria, expeliam os demônios, mas havia sinais que faziam com que o nome de Cristo fosse o quê? Testemunhado. As pessoas precisam ver transformação, gente. Porque quando você vê transformação, você admira. E quando você admira a transformação, você acaba também sendo alvo dela. Vocês estão entendendo? A solução de Jesus Cristo. A solução de Jesus Cristo quando nós começarmos a orar, usando o mecanismo da oração como arma de guerra. A solução é Jesus Cristo. A partir do momento que começarmos a ver transformação. A solução é Jesus Cristo. A partir do momento que fazemos com que o homem consiga nutrir esperança. A solução é Jesus Cristo. A partir do momento que as pessoas começam a ver o poder. Querido, eu chamo de ser um cristianismo poderoso. Não um cristianismo de murmuração, de fofoca, de disse-me-disse, de eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo, eu concordo com isso, eu não concordo. Falei do cristianismo poderoso. O cristianismo onde nós vamos meter a mão na latrina e nós vamos resgatar da latrina homens e mulheres que inconscientemente estão sendo usados por Satã como esterco para a própria bênção. A tua família será salva a partir do momento que você orar, a partir do momento que você levar esperança, a partir do momento que você testemunhar e a partir do momento que o testemunho do teu familiar servir de exemplo para que outros sejam salvos. Deus te Nós vamos terminar o nosso culto. O irmão Vinícius precisou retirar-se. Eu quero agradecer você que nos acompanhou com essa live. Nós somos a Igreja Batista Memorial de Miranda. Faça-nos uma visita. Nós estamos na Avenida dos Italianos, número 975, em frente ao Colégio Municipal de Itália. Deus tem uma palavra de poder para você e para a sua família. Queridos, vamos terminar esse